Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Hoje não está muito cheio, né? Dia chuvoso, muita gente resolveu ficar em casa, mais quentinho, né? Mas os que vieram, espero que aproveitem bem. E também os desencarnados, né? Que às vezes a gente imagina que estamos só nós aqui, né? Mas o público desencarnado também está sempre conosco, né? Então, sem contar o público que está em casa assistindo também, né? Então vamos aos recadinhos. As palestras de novembro, né? Dia 26/11, terça-feira, às 8h15 da noite, nós vamos ter a palestra Plenitude, com Kelman Freitas. No dia 27/11, quarta-feira, às 14 horas, o tema é Fora da Caridade, não há salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, com Roberto Russito. No dia 28/11, quinta-feira, às 8h15 da noite, Sócrates e Platão, percussores da doutrina cristã e da doutrina espírita, com Rogério Fante. E ainda no mês de novembro nós vamos ter os nossos eventos, né? Dia 23 está programado o Pode Perguntar, que é aquele evento que a gente faz de perguntas e respostas, né? Que inicialmente era voltado mais ao público jovem, mas todos que tiverem interesse de participar é bem bacana. A gente faz uma roda aqui, um bate-papo bem descontraído, com perguntas e respostas, a gente vai trocando, vai conversando, né? E depois a gente tem um lanchinho. A gente só pede que as pessoas façam inscrição para a gente ter uma noção de quantidade, quantas pessoas vêm, para a gente poder fazer uns salgadinhos, algumas coisas para a gente comer. E importante também, quem não puder participar, mas puder contribuir com perguntas, a gente tem uma caixinha ali atrás, uma caixinha de perguntas. Tem papel, caneta ali. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa para poder contribuir com o nosso evento, é muito bem-vindo. A caixinha está vazia ainda e dia 23 está chegando. De novembro é isso, mas dia 7 de dezembro a gente tem o nosso bazar de Natal. Vai ter uma palestra às 15 horas, né? E é nesse dia que a gente entrega as sacolinhas, né? É, dia 7. Dia 7. Então, e nesse dia que a gente faz a entrega das sacolinhas de Natal. A gente já está com as sacolinhas disponíveis, né? Que a gente faz todo ano. Todo ano nós recebemos as sacolinhas, as pessoas vão lá, dão o nome, pegam um papelzinho lá com a listagem, né, de coisas a comprar. E a gente envia essas sacolas para as instituições que a gente auxilia, né, que a casa tem em parceria. Quem não quiser fazer a compra dos materiais, mas mesmo assim quiser contribuir, pode ser contribuído com um valor em dinheiro, a pessoa contribui com valor em dinheiro e a gente faz essa compra para auxiliar essas casas. O valor em média de cada sacola, ela varia de 150 mais ou menos a R$200 a sacola, tá? Aí tem que contribuir com valor fechado, mais ou menos esse valor. Mais ou menos, tem que dizer que, ó, eu não posso fazer a sacola, mas eu quero contribuir para uma sacola, então mais ou menos é esse valor. Mas o valor é a critério de cada pessoa. Quem quiser montar a sacola, quem quiser doar o dinheiro da sacola, o valor é esse, porque às vezes facilita para a pessoa. Certo. Então, para quem não escutou e está em casa, o valor médio de cada sacola, para quem quiser doar em dinheiro, é entre 150 e R$200 para a gente conseguir montar esse kit, né? Isso aí, né? Mas aí fica a critério da pessoa, como ela puder, dar dentro das condições dela, tá? Sim, sim. Tem que avisar que o valor é da sacola para não misturar com o dinheiro da casa. Sim. Às vezes, se quiser pegar a sacola e dividir com um parente, um amigo, fala, olha, quer contribuir? É para não ficar tão pesado para todo mundo, pesado. né? Sim. E as coisas estão cada vez mais caras, né? E cada ano a sacolinha fica um pouquinho mais cara, né? E é importante, né? Como foi dito, informar a que se destina essa doação, né? Porque a gente tem o tesoureiro e às vezes ele não sabe o que está entrando, né, na casa, a que se refere. Então qualquer doação que for feita à casa é importante que seja informado para a gente. Então é isso, Bazar de Natal, a campanha da sacolinha de Natal. A gente continua sempre com a campanha dos quadradinhos de lã. A gente sempre comenta aqui.
São quadradinhos de 20 por 20. Quem tiver habilidade para fazer, é de crochê ou tricô. 20 por 20, eles são unidos em 20 quadradinhos, se torna uma manta que são doadas para instituições parceiras também, que cuidam de crianças. E quem não tiver habilidade, mas quiser doar o material, é bem-vindo também. Como toda casa espírita, nós aceitamos doação de roupas, de calçados, acessórios, livros espíritas em bom estado, tudo em bom estado. E isso ajuda o nosso bazar e é o que ajuda a sustentar a nossa casa, é o que a gente tem para pagar as nossas contas, né? Doações em dinheiro, como a gente mencionou, quem quiser e puder pode fazer doação, o valor que quiser. E, como eu disse, é só informar na secretaria para a gente saber de onde vem o dinheiro e a que se destina. Continuamos também com a arrecadação de tampas e lacres, né, de plástico, blisters de medicamento, que tem uma instituição parceira, que é o Instituto Amor Rosa, que eles revertem isso para casa, né? Eles revertem o dinheiro desses materiais para casa. Então tem uma caixa ali fora, quem estiver em casa, quem lembrar de guardar, né? Muitas vezes eu acabo jogando fora, outros eu trago, né? Mas quem lembrar e puder trazer, a gente tem uma caixa bem grande ali, só depositar. Atendimento fraterno. Muitas pessoas que procuram a casa, muitas vezes estão passando por algum problema, alguma dificuldade. Então, quem quiser conversar, bater um papo, só chegar um pouco mais cedo, a gente abre a casa mais ou menos umas 20 para as 8. Então, por aí, né? Então, quem quiser chegar mais ou menos nesse horário, para poder ser atendido e depois ainda conseguir assistir o Evangelho e receber os passes, então, é bem-vindo. E quem não puder fazer esse atendimento presencial e quiser agendar também à distância, nós ainda estamos fazendo. É só dar o nome ali na secretaria e agendar, ou entrar em contato através do Facebook da casa, né, o e-mail, e fazer esse agendamento. Livros seminovos da nossa biblioteca e usados ali que a gente tem da biblioteca circulante e tem a venda, né, que são seminovos. Então, quem quiser pegar algum livro emprestado, é só dar um nome ali na secretaria, pegar emprestado. Acho que tem uma questão de calção, né? Você deixa R$2, pega o livro, depois quando devolve você pega esse R$2 de volta. Mas para ter um controle. E eu acho que é isso. O Evangelho no Lar eu falo depois. Então agora vamos nos ajeitando nas cadeiras, fechando os nossos olhos, nos sintonizando com as vibrações dessa casa, reservando esse momento para nós, o nosso aprendizado, o nosso crescimento espiritual, tentando deixar por pelo menos alguns momentos, deixar lá fora os nossos problemas. Vamos aproveitando esse tempo que essa casa nos oferece através de trabalhadores do bem, no plano espiritual, que nos acolhe, que nos prepara, que nos auxilia para que recebamos o auxílio necessário para que saiamos aqui firmes, fortalecidos para mais uma semana de caminhada. Então assim, vamos erguendo os nossos pensamentos a Deus, pensando em Jesus, que de braços abertos espera por nós, ansioso para que
caminhemos até Ele e o escutemos. E assim, nessa sintonia, vamos dizendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, e o evangelho dessa noite vai ser comigo mesmo. E o tema que eu escolhi foi justamente falar sobre Jesus. Jesus e o Espiritismo. Por mais que nós espíritas, por mais que o Espiritismo não seja considerado cristão, porque nós não temos como base a Bíblia, né? Nós falamos muito sobre Jesus, né? Vocês perceberam, né? Inclusive, agora na oração nós falamos nele, nós fizemos a oração que ele ensinou, mas muitas vezes eu percebo que a gente acaba nem sabendo o porquê nós acreditamos nele, né? O porquê e de que forma nós acreditamos nele. E eu acho que é importante a gente saber no que a gente acredita, né? Afinal, qual é a diferença do Espiritismo para as outras religiões cristãs, né? E eu acho que tudo começa com o questionamento que Kardec faz aos espíritos sobre qual é o espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia. E a resposta foi a mais sucinta possível: Jesus. Ou seja, muitos de nós podemos ter dúvidas, né, se Jesus realmente existiu, se ele realmente viveu nesse mundo, ou se seria só um mito, né? Mas com essa resposta, os espíritos nos deixam claro que sim, ele viveu entre nós, né? Não é um mito, não se trata de um mito. Então, Jesus foi um espírito que realmente viveu entre nós, e como a própria pergunta do Kardec diz, ele serve de modelo e guia entregue à humanidade, né? Mas se nós acreditamos em Jesus e os nossos irmãos cristãos também, qual seria a diferença então, né, do que a gente acredita para o que eles acreditam, né? E eu acho que essa resposta a gente vai encontrar logo em Adão e Eva. Porque, como eu disse, nós não temos a Bíblia como base, mas os nossos irmãos cristãos têm, né? E apesar de a Bíblia ela ser formada por diversos livros que foram escritos em diversas épocas totalmente diferentes, a Bíblia ela é considerada uma história que é interpretada que tem um começo, um meio e um fim, né? Então, logo no começo tem a história tem a Gênesis, né? E tem a história de Adão e Eva. E Adão e Eva seriam um casal que teria cometido um erro, um equívoco, um pecado muito grave, e teriam sido expulsos do paraíso, né? E por amor à humanidade, Deus teria, segundo a visão cristã, entregue Jesus, seu único filho, para que através do seu sacrifício, através do seu sangue, ele purificasse toda a humanidade, porque nós seríamos descendência de Adão e Eva e já nasceríamos em pecado, já nascemos todos condenados, né? Então, na visão cristã, Jesus é entregue em sacrifício para que através do seu sangue toda a humanidade tenha a oportunidade de se reconciliar com Deus, né? Mas aí também, é claro, não basta só o sacrifício de Jesus, teremos que acreditar nele e fazer o que ele nos orientou, né? Só que como nós espíritas, nós não temos a Bíblia como base, então nós
e nós não temos tanta intimidade assim com o Velho Testamento, né? Nós não encaramos Adão e Eva como uma história que deve ser encarada, que deve ser interpretada ao pé da letra, né? Então, ainda que a gente interpretasse ao pé da letra, que houvesse realmente um casal inicial que tivesse cometido um erro, para nós, pela noção de justiça de Deus e pela noção do amor de Deus que nós temos, não faria sentido que toda a humanidade até hoje e até o fim estivesse condenada pelo erro de um casal. Para nós já não faria tanto sentido. Então, se no começo a interpretação é diferente, o final é diferente. Então Jesus, ele não veio por esse motivo, ele não veio para ser sacrificado. Então ele teria vindo por outro motivo. Que motivo? Ele teria vindo para nos salvar, sim, mas nos salvar da ignorância, né? Dos equívocos que nos prendem ao sofrimento, e o sofrimento que nos prendem essas sucessivas encarnações sem proveito, né? Então, essa diferença na interpretação de quem é Jesus já está lá logo no início. E Adão e Eva também, a gente poderia interpretar como, eu não sei se vocês, eu acho que muitos já devem ter ouvido falar na história dos exilados de Capel, né, que a gente fala muito. Eu acho que é uma história que se encaixa muito com essa parábola de Adão e Eva. Porque para nós, Adão e Eva é uma parábola. E nessa história dos exilados de Capela, um povo estava lá no seu planeta. Seu planeta estava evoluindo moralmente, intelectualmente, tecnologicamente, super avançados. Mas havia muitos espíritos que não estavam alcançando esse progresso, né? A linha de corte estava subindo e eles estavam ficando para trás, moralmente falando, né? Então eles não tinham mais condições de encarnar naquele planeta. A vibração não batia mais, né? A vibração estava totalmente diferente. Então eles acabaram sendo expulsos do paraíso. Na verdade, eles não foram expulsos, eles não tinham mais condições de encarnar ali. E foram encarnar num outro planeta. Um outro planeta chamado Planeta Terra. Mais adequado à vibração que eles estavam. E isso há muito tempo atrás, seria na época do Homem das Cavernas, dos Homens das Cavernas. Então, para eles seriam a queda do paraíso, porque estavam num planeta muito superior, né, onde provavelmente não teriam que fazer muitos esforços para trabalhar, entre outras coisas. E aqui, como diz o texto da história de Adão, né, eles teriam que ir através do suor do trabalho, teriam que buscar o alimento, a mulher teria que encarar a dor no parto, né? Talvez lá naquele planeta já não precisasse passar, a mulher não precisasse passar por dor para trazer à vida um outro espírito, né? Muitas comodidades que hoje a gente tem começado a experimentar, né? A gente já não tem mais feito muitos trabalhos braçais, né? A gente tem avançado tecnologicamente, o planeta Terra tem avançado. A gente tem cesárea, a gente tem umas coisinhas bacanas, né? O mundo tem avançado, vai avançar muito mais. E se a gente não acompanhar, nós podemos nos tornar Adão e Eva no futuro também, né? Moralmente falando. Porque o mundo está evoluindo, né? Às vezes a gente acha que não, né? A gente fala, nossa, parece que o mundo está cada vez pior. A gente tem essa impressão de que o mundo está cada vez pior porque onde há mudança, há conflito, né? Aqueles que não estão acompanhando, eles tendem a acirrar esse conflito, né? Então, quando a mudança está cada vez mais clara, né? Então esse conflito também é cada vez mais claro, né? Então dá aquela impressão de que o mundo está piorando e em alguns aspectos, se a gente for analisar
uma linha do tempo bem curta, né? Em pouco tempo, realmente, em muitos aspectos, a gente tem piorado, né? Mas é uma piora para que venha uma mudança grande, né? Infelizmente, porque não precisaria ser através de sofrimento que as mudanças viessem, mas a gente acaba quase sempre fazendo essas escolhas, né? As escolhas mais difíceis. Então Jesus, ele veio justamente para nos salvar, para nos orientar, para que nós não façamos tantas escolhas ruins, pelo menos, né? Para que a gente não sofra tanto, né? Inclusive, ali dentro a gente estava conversando sobre previsões do futuro, né? E na Bíblia fala sobre Apocalipse, né? Então, Apocalipse seriam previsões que mostram os finais dos tempos, né? As previsões, se eu não me engano, foi Haroldo Dutra que disse que as previsões elas foram feitas para não serem cumpridas, né? Então, elas funcionam como um alerta para a gente, né? Então, as previsões, Deus ele sabe passado, presente, futuro, ele tem a visão total, ele tem a visão do todo, né? Não, mas não porque tudo esteja pré-determinado. Nós fazemos as escolhas, mas Deus, como tem a visão do todo, ele sabe para onde a gente está caminhando. É como um pai que está vendo, eu até usei esse exemplo também, um pai está vendo o filho subindo numa cadeira e está quebrada, ele sabe que vai quebrar, ele sabe que a criança vai cair. Então Deus ele está vendo que a gente está indo para esse lado, ele sabe o que vai acontecer daqui 5.000 anos, 10.000 anos. Ele tem a ciência de todos os caminhos que a gente pode trilhar. E a gente está trilhando aquele que não vai dar certo, né? Não vai dar certo, mas, é claro, não vai dar certo por um momento, mas Deus vai recuperar os seus filhos, né? E agora voltando um pouquinho para Jesus, né? Através das obras complementares de Kardec também, né? As obras complementares de Chico Xavier, ou o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho também, a gente pode ter uma noção de quão grande e importante é o trabalho de Jesus, né? Ele não se encerrou há 2.000 anos atrás, né? E também não começou ali. Esse trabalho ele começou muito antes da formação desse planeta. Há bilhões de anos atrás, antes desse planeta ser formado, Jesus já era grande. Ele já era um espírito grande. Porque, segundo essas obras, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então, o planeta Terra está sob a sua responsabilidade desde o início, desde a sua criação. E Jesus, como um espírito puro, o planeta Terra teria sido, inclusive, idealizado por ele, através de seus pensamentos, através do seu trabalho, juntamente com o amparo espiritual da equipe espiritual de espíritos puros como ele. O planeta Terra foi formado e a evolução de cada espírito que aqui se encontra está sob a tutela dele. Então, todas as ovelhinhas, todos nós ovelhinhas aqui, estamos amparados por ele, desde sempre e sempre estaremos. Então, muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, muitos desafios nessa vida, mas é importante a gente sempre lembrar que não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do nosso erro, Jesus sempre vai buscar nos resgatar. E por mais que demore por nossa culpa, né? Nós seremos resgatados. E ele, como um grande líder que se mostrou, né? Que ele não ficou lá sentado na cadeirinha dando ordens, ele veio mostrar como se faz, ele veio sentir na pele o sofrimento. Então, através do caminho que ele trilhou e que ele mostrou pra gente, é o que a gente deve buscar seguir, né, para não sofrer tanto.
para que a gente consiga trilhar o caminho sem tantas feridas, né? Porque como na passagem lá do parábola do filho pródigo, né? O filho sai de perto da presença de Deus, sai de perto da presença do pai, fica bastante tempo fora, faz muita coisa errada, sofre as consequências, mas quando retorna, ele é recebido de braços abertos, né? Então, Deus, ele permite que a gente saia do convívio dele, que a gente faça as nossas escolhas. Tudo bem, vai lá, faz as suas escolhas, eu respeito, mas vai ser mais doloroso. E você vai voltar. Vai voltar. Pode demorar, mas vai voltar. E eu vou te receber de braços abertos. E voltando agora sobre Jesus, sobre ele ser um espírito puro, sobre ele ser um espírito perfeito, também a gente não acredita que ele tenha sido criado perfeito já, né? Que Deus tenha criado o seu único filho perfeito e todos os outros, o Adão, bobinho ali, que comete erros, e no primeiro erro que ele cometer, eu condeno ele à eternidade de sofrimento, né? Então, Jesus, ele não foi criado perfeito já. Ele também já passou por toda essa trajetória que nós ainda estamos no começo, né? Ele já passou por tudo isso, por todo sofrimento, por erros, por acertos, até que ele se tornasse o Espírito puro que ele se tornou, né? E a gente pode perceber isso naquela passagem dos Evangelhos sobre a mulher adúltera, né? Onde os religiosos da época estavam tentando fazer com que Jesus caísse em contradição, fazendo com que ele fosse contra as leis de Moisés, né? E eles levam até Jesus uma mulher que eles dizem, né? Eles dizem que foi pega em adultério, que nós não sabemos se realmente foi. E levam até ele. Jesus estava ali no chão, escrevendo na terra com o dedo. Jesus já sabia, né, o que estava indo acontecer. E chegam até Jesus e falam: Moisés disse que nós trouxemos essa mulher que foi pega em adultério. Jesus diz que ela tem que ser apedrejada. O que você diz que que a gente tem que fazer com ela? E Jesus não dá muita bola e eles insistem na questão. E ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. E continua aí, escrevendo no chão. Aí os mais velhos começam a ir saindo, depois os mais novos, sai todo mundo. E aí Jesus chama aquela moça e diz: aqueles homens não te condenaram? Ela responde que não. E ele diz: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então o que a gente pode perceber é que, poxa, mas se Jesus ele é perfeito, será que ele não poderia ter tacado ali logo a primeira pedra, né, para servir de exemplo? Falar: não, eu posso, vocês não. E ele não fez nada. É como se ele dissesse: eu também já cometi erros. Eu também já trilhei esse caminho. Eu também não tenho esse direito. Talvez tivesse, né? Pelo que ele já tivesse conquistado naquele momento. Mas é como se ele nos dissesse que ele não chegou onde chegou à toa, né? Não foi um presente de Deus o criar perfeito. Ele também teve que passar por toda a caminhada, por toda a trajetória de evolução, até que se tornasse um espírito puro. E é o caminho que todos nós vamos trilhar, né? E todos nós estamos condenados, sim, nascemos condenados à perfeição, né? Nascemos condenados a nos tornarmos espíritos puros, né? E é por isso que ele nos perdoa, que não importa o que tenham feito com ele, o sofrimento que ele passou naquele período, não importa o que tenha acontecido, ele sempre perdoa a humanidade
porque ele não enxerga o espírito imperfeito, a criança imperfeita que está ali naquele momento. Ele espera. Ele enxerga a semente de espírito puro que está ali. Né? Porque nós somos sementes de anjos, né? Se assim a gente puder dizer. Então, basicamente essa diferença de visão entre que os nossos irmãos cristãos têm e o Espiritismo tem sobre Jesus. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa consciência. Muitas vezes a gente entra na doutrina espírita, a gente sai de outras religiões, a gente veio do catolicismo, a gente veio de igrejas evangélicas, ou a gente não tinha crença nenhuma. E é importante a gente ter pelo menos esse direcionamento. Né? Então é isso. Eu espero que todos possam ter aproveitado esse momento e que também possam refletir um pouco após o trabalho. Então vamos agora à prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ainda em estado de prece, vamos nos concentrando e aguardando as mensagens que possam vir do plano espiritual. Lembrando que o telefone toca de lá para cá e que as mensagens vêm sempre de acordo com as nossas necessidades e merecimentos. Boa noite a todos. Peregrinos de caminho. Peregrinos na estrada que leva ao Pai. E como peregrino que sou, encontro muitos irmãos já desencarnados, perdidos pelas estradas, pelos caminhos. São vários os caminhos que nos levam ao Pai. Depende dos nossos passos, da nossa compreensão, da nossa vontade de evoluir. Encontro amigos, muitos irmãos que ainda ficam procurando o lar em que viveram na terra.
procurando a família. Então é nosso trabalho, é nosso dever chegar até eles e orientá-los dos momentos em que estão vivendo. Assim acontece com muitos. Também já fui um. Demorei para aprender que a vida continua, pois eu não acreditava em nada. Quando em vida fui um ateu, em todos os momentos, de todos os lados. Eu achava que quando a morte chegasse, tudo acabava. Tanto que logo depois eu achei que eu estava normal. Demorei a aprender. Aprendi, mas com muita bondade e muito carinho. E eu falo a vocês, amigos, não temam, vivam corretamente, porque ao partirmos, vamos prestar as contas de tudo aquilo que fizemos. Temos coisas muito boas, mas nos envergonhamos de verdade daquelas que não fizemos direito. Todos vemos para a terra com uma lição. E essa lição tem que ser feita de ponta a ponta. Muitas vezes nós deixamos para trás, achando que não vai ter problema nenhum. De fato, às vezes não tem mesmo. Mas, ao chegarmos, amigos, não tem desculpa. Lá estamos nós, prestando contas. Aí que nos envergonhamos daquilo que fizemos errado. Esse é o aviso que vocês têm sempre aqui nesta casa ou em outras casas que vocês forem. Os caminhos são muitos, mas todos eles no final se encontram e é um só. Vamos orar sempre, olhar os nossos defeitos antes de apontarmos os outros. E assim, amigos, é muito fácil viver. É só ter fé e acreditar que o nosso Pai está sempre presente e o nosso irmão Jesus sempre em nossos corações. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Ainda em estado de prece, vamos nos mantendo concentrados e depois de tanto recebermos, é chegado o momento de doar. Então vamos nos concentrando e vibrando, momento de vibrações. Neste momento, movidos pelo sentimento de caridade que nos envolve mais intensamente, te pedimos, Senhor, que nos ajude a abrir nossas mentes e corações repletos de amor, para aquele amor que gostaríamos de receber de nossos irmãos, e que isto seja uma constante durante toda a nossa vida. Que todo o nosso planeta possa receber e distribuir muita paz. Que possamos oferecer abraços carregados de afeto e dizermos mais vezes com sinceridade: eu te amo.
Que saibamos deixar de lado o trabalho e preocupações para doar um pouco de nós, como carinho, atenção, um abraço paterno, um sorriso, um pedaço de pão, uma prece, às pessoas que estimamos, a todas aquelas em que algum momento possam precisar de nós. Que possamos dar aos nossos pais, filhos e netos o presente da companhia constante, desinteressada e carinhosa, e principalmente o apoio nos momentos que mais precisarem. Que todos nós, que passamos por esta casa de oração, encarnados ou desencarnados, em pessoa ou com os nomes na caixa de vibrações, consigamos nos lembrar sempre dos ensinamentos e orações recebidos e dizer amorosamente: obrigado, Senhor. Todos estejam onde estiverem, recebam os fluidos necessários para seguir sua jornada evolutiva, cheios de fé e esperança. Que nossos lares, parentes, amigos e inimigos se encham de paz, amor e muita luz. Enfim, Senhor, que possamos receber da água sobre a mesa os bálsamos necessários para o nosso fortalecimento físico e espiritual, proteção para esta casa e todo o plano espiritual que assiste a todos nós. Que as energias que vêm de Ti abençoe a todos nós e nos guie durante toda esta semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, antes de encerrarmos, falar do Evangelho no Lar, né? A gente tenha sempre a consciência da importância do Evangelho no Lar, né? Para que a gente mantenha também o nosso ambiente da nossa casa saudável, né? Que a gente não venha simplesmente buscar algo aqui, mas a gente acaba esquecendo de fortalecer a nossa casa, né? Que a gente esteja realmente protegido, né? E o que mais? Já falei da biblioteca. Só as manhãs. Então, agora a gente vai passar os passes, então mantenham todos, por favor, concentrados, em silêncio, para que consigam receber as boas energias da melhor forma. Vamos à prece de encerramento. E como prece de encerramento, nós vamos ouvir a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para mudar aquelas que eu posso, e a sabedoria para perceber a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará, se eu me entregar à tua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. E assim seja.